Começou mesmo. Caraca. Tá. Então a gente vai falar de capacitor. Esse amiguinho, ele é muito foda, tá? Ele é muito importante pra sua vida, principalmente nesse semestre. Tá. O que é ele? Um carinha humilde. Um carinha que tem duas placas paralelas. Essas duas placas paralelas podem tornar a sua vida um inferno. Ou elas podem te ajudar pra caralho. Tá. Então, o que é um capacitor? O capacitor, ele basicamente conserva energia através do campo magnético. E o que é isso? O que é o nome? Olha, coloca uma atenção aqui, ó. Pá, pá. Positivo, negativo. Ele tá pá. Nossa, jamais a gente vai ficar meio. E aí vai gerar um campo elétrico aqui e tal. Aí vai gerar campo magnético, coisas legais de física. Mas, ninguém quer saber. Então vamos falar da aplicação dele no circuito. Então só a gente tem que saber que um capacitor é tipo um baldinho. Ele carrega energia e descarrega. Então, aqueles baldinhos que você leva pra praia, você carrega, enche de água e depois você joga água fora. Basicamente isso. Então vamos fazer um circuitinho aqui pra mostrar as aplicações dele. Eu queria dizer nada não, mas meus desenhos estão melhorando. Beleza. Isso aqui é um circuito que tem uma tensão, sei lá, V. E aí, o que eu quero fazer? O que eu quero fazer pra vocês? Eu quero fazer um gráfico dele. Tô pegando essa tensão aqui, tá? Essa tensão V de capacitor ao longo do tempo. Então assim, a chavinha tá aberta, tá? Concorda que não tem nada de tensão aqui, certo? Então, a gente sabe que começou aqui com zero. Beleza. No instante T0, a gente fecha esse cara aqui. E aí a tensão vai vindo aqui, ó. Os elétrons, eles estão andando aqui. E eles estão vindo pra cá também. E aqui vai gerando um campo magnético. E aí o capacitor vai carregando. E ele carrega. Só que assim, você deixa ele carregando e em algum momento ele vai carregar. E aí, tipo, ele já carregou. Se você não colocar mais tensão do que ele aguenta, coisa do tipo, ele vai ficar de boa. Então, se ele carregar, ele vai ter que sendo considerado basicamente um circuito aberto. Porque pensa, vai vir a corrente pra cá, vai vir. Só que esse cara já tá de boa, esse cara tá de boa. Então não tem ninguém puxando elétron pra vir. Ninguém devolvendo elétron. Então o circuito vai ficar só aqui. Então beleza, carregou, show de bola, legal. Tá. E agora eu vou fazer só que um barulho, a mesma corrente. Só pra ficar didático. Só que agora depois que eu carreguei o capacitor, então eu vou fazer assim só pra... Nossa senhora. Vou fazer assim só pra ficar um pouquinho mais visível, tá? Rapaziada. Show. Tá. Carregou aqui, beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir a chavinha de novo. Opa, não tá mais vindo corrente pra cá. E o capacitor tá de boa. Ele olhou e aí saiu esse cara aqui. Pá. E aí ele voltou pra entrar, né? Na verdade nunca desconectou, mas enfim. Ele vai olhar e falou, putz, tem carinha lá que tá de boa e eu posso jogar meus elétrons pra algum lugar. Então tá na hora do baldinho esvaziar. Então o baldinho encheu e aí ele vai esvaziar no resistor. Então a tensão dele vai... E aí forma essa onda, legal, viu? Baldinho, praia, onda. Tudo interconectado. E aí ele vai cair no resistor e o resistor vai ter uma tensão específica. Então é basicamente lembrar que o capacitor é uma onda. Uma onda das átomos. E aí a gente tem as equações, né? Que é importante você entender. Não precisa decorar, só entende. Que é, vamos fazer a equação de carregar. Ó,
V de T. Beleza. Concorda que vai ter que ter alguma relação com a tensão de entrada, né? A gente vê que é exponencial, né? Tá, exponencial. E tem que ter alguma coisa a ver com o resistor e o capacitor, porque ele faz algum tempo. Então, você já viu alguma equação, tal, RC, basicamente tem a ver com constante de T. Então, menos T sobre RC. Tá. Agora eu pergunto que não quer calar. Se esse tempo for zero, tudo numa elevado a zero é 1. A tensão, quando o tempo for zero, tem que ser zero. Então, como que eu faço pra zerar isso aqui? Eu boto 1 menos. Então, beleza. Todo número elevado a zero é 1. 1 menos 1, 0. V vezes 0, 0. Então, V de 0 é 0. Show. Agora, como que eu faço com o capacitor descarregando? Ele vai ter a mesma coisa, né? Só que, vamos supor que aqui seja o tempo 0, né? Ele está descarregando. No tempo 0, ele vai ter que ter a tensão V, porque está em paralelo, né? Então, no tempo 0, ele vai ter que ter a tensão V. Então, é bem parecido com essa equação. Se eu só tiro 1. Isso. Então, essas são as equações de carregamento e descarregamento de capacitor. Show. Tá, e o que eu tô fazendo? Eu tô explicando ele em corrente contínua. Que é, ele vai ter esse período de tempo muito pequeno, tá, gente? Ele vai carregar e tal, aí quando eu soltar, ele vai descarregar. Mas concorda que em corrente contínua ele não tem muita coisa? Tipo assim, você pode colocar na câmera pra tirar foto, soltar na luz. Pode fazer coisas pontuais, mas ele não tem muito assim... Não é uma utilidade muito, sei lá, determinada. O negócio do capacitor é explicar em corrente alternada. Tá, eu vou apagar isso aqui e vou explicar ele em corrente alternada. Então tá, a gente viu que em corrente contínua ele aparece em circuito aberto, certo? Então, beleza, então a corrente fica mais do que, sei lá, 1 milissegundo, depende, né, da constante de tempo, ele fica em circuito aberto. Agora, se for corrente alternada, o que acontece? Desculpa pela minha limpeza de quadro, em corrente alternada, a gente tem uma corrente alternada no capacitor. Concorda que a corrente vai subir e vai descer, vai subir e vai descer. Então, a tensão no capacitor vai carregar, descarregar, carregar, descarregar. E aí, isso aqui faz o quê? Ele faz uma oposição à variação de tensão. Então ele fica variando, e esse capacitor ele vai carregar, descarregando. E aí ele vai atrasando um pouco a corrente, a tensão que está entrando nele, porque entrou a tensão, e aí ele acabou de entrar. Ele ainda está carregando, sabe? E aí desceu. Aí depois que ele vai descer. Então ele vai ter um atraso já, e ele vai meio que ter uma oposição com ela. E aí essa oposição, ó, é importante, galera. Vou fazer até claramente que é importante. Essa oposição, a variação de tensão, a gente chama de reatância capacitiva. E o que é isso? É basicamente falando assim... Lembra que eu falei que, naquele vídeo, que eu falei que existem as impedâncias? Então, reatância capacitiva é um tipo de resistência capacitiva. Então a gente pode chamar... Normalmente a gente vê XC. O professor chamou de SC por algum motivo. Que é 1 sobre WC. O que acontece? Se você for estudar capacitor e tal, você vai ver que a impedância do capacitor é 1 sobre WCI. Ou J, para quem está acostumado.
que isso aqui representa? Porque se fala assim, pô, é um número imaginário, tá? Número imaginário não entra nos números reais. Isso aqui é praticamente real. O que ele tá fazendo aqui? Não faz sentido. Mas por que ele tá aqui? É só um deles, tá? Para representar matematicamente o atraso que eu falei. Então, lembra que eu falei que ele vai dar um atraso? Então, beleza. A gente tem aqui. E aí a gente tem a fonte de entrada fazendo isso aqui. O capacitor, tensão do capacitor, vai dar um atraso de 90 graus. Então, ele vai começar aqui, ó. Então, esse atraso de 90 graus, como é que a gente vai representar? Tipo, assim, puta, fica difícil. Então, a gente coloca um i aqui. Que a gente tá falando, ó, é esse valor, mas a gente tem um atraso. Por isso que ele tá aqui embaixo, que daí fica mais 90 pra lá. Outra coisa que é importante, ou negativo, né? Enfim, isso é de tensão, né? Outra coisa. Quando a gente vai aplicar em alguns circuitos, quando a gente só quer saber matematicamente o valor, tipo, eu quero saber quanto que isso está afetando na minha corrente, quanto que o módulo da reatância, o módulo da impedância dele, a gente usa a reatância capacitiva. Por quê? Porque eu não quero saber sei lá, da fase. Porque corrente alternada, a gente tem isso aqui, né? Amplitude, seno de WT mais a fase. Beleza, eu quero saber a fase que eu não estou representando qualquer tensão que está muito clara. Agora, quando eu quero saber o módulo, eu não quero saber a fase. E é por isso que a gente usa esse cara sempre. Porque ele fica mais fácil pra gente fazer as contas, porque a gente está trabalhando com o número imaginário. E pra sair daqui pra cá, é basicamente um Laplace. Mas eu acho que não faz sentido mostrar aqui agora. E é isso. É muito importante lembrar da reatância capacitiva. É muito importante lembrar que isso a gente vai usar em corrente alternada. E a gente usa para calcular circuito. E é importante lembrar que é atraso de tensão. Só para ter uma ideia, isso aqui é tensão, tá? Finalmente eu vou chegar em filtros. E eu queria muito que vocês lembrassem isso aqui. Porque é muito importante, a gente vai usar muito em filtros. E W, frequência angular, 2 πf. Então, assim, não vem do nada, sabe? É importante saber disso. É importante se lembrar que ele é como se fosse uma resistência. A gente chama de impedância. Bem, mas é isso aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação, alguma crítica, pode mandar aí. Agora eu vou fazer a aula de filtros e eu espero muito que vocês entendam. Vocês não entenderem a vida. E é isso. Valeu, gente.